Infelizmente, estamos vivendo uma onda de muitos ataques à escola. Isso tem levantado o debate sobre os nossos jovens, sobre a construção psicológica, sobre o acolhimento psíquico sobre essas pessoas e entendendo e pensando o que está havendo, que isso tem ganhado proporções maiores, tem ganhado frequências menores, ou seja, vai se tornando uma cultura, agressiva, violenta, que vai se instaurando até que possamos intervir e bloquear isso de fato. Mas, frente ao debate onde falamos tantas coisas, há um ponto principal: a psique, a consciência, a inconsciência, a formação da estrutura psíquica desses jovens que estão sendo capazes de cometer atrocidades. Hoje nós vamos refletir de maneira mais profunda, com informação, com ciência, o que tem acontecido com esses jovens. E para isso nós vamos passar por esses pontos. Primeiro, a complexidade psíquica de um jovem. Em seguida vamos para a cultura da violência como resolução psíquica. E por último, o ingrediente social, ou melhor, no plural, os ingredientes sociais para a relação com a angústia. Vai ser um papo importante e a gente precisa esclarecer algumas coisas. Meu nome é Victor De Gasper, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um grande prazer te ter por aqui. E como você já notou, aqui é um papo sobre humanidade, sobre psicologia, sobre a nossa saúde mental. Então te convido, se você gosta desse tema, para se inscrever e curtir o vídeo. Bom, gente, vamos lá. Um beabá da psicologia que, assim, ninguém é obrigado a saber. Infelizmente, são informações e entendimentos que estão em nós, né? Somos seres humanos em construção, mas que não está no ensino básico, não está nas escolas, e é preciso, talvez, que com o tempo, aliás, já é muito urgente que estivesse como parte da pauta da discussão, né? Da formação do ser. Então vamos lá. A complexidade psíquica de um jovem. Acho que, popularmente, o que você precisa saber é que quando um ser humano nasce, e na sua evolução, então estamos aqui, chamando aqui de jovem, vamos supor aí do nascimento até os seus 18, 20 e poucos anos, a estrutura está se formatando, já em vida, já nascido, a estrutura psicológica, a estrutura psíquica que vai lidar com a sociedade, que vai lidar com limites, que vai lidar com regras, né, com a violência, com o bem, com a gentileza. E é importante entendermos que nestas fases, principalmente ali bebê e aí depois mais à frente, está tendo muita absorção absorção, confundi a palavra, absorção de conteúdo, muita absorção de estímulos ao redor, né? Então tudo que ela vai vivendo, tudo que ela vai sentindo, tudo que ela vai percebendo da sociedade está muito mais suscetível a entrar, porque ela precisa formatar o mundo interno dela, certo? Nesta formatação de mundo, nós, claro, podemos concordar que a cada 20, 30 anos esse mundo, até menos tempo agora, né, com as evoluções, o mundo muda completamente, culturalmente, tecnologicamente falando, uma maneira de ensino, os temas que estamos lidando. Então, sempre teremos que relacionar o momento que estamos com as crianças que estamos formando. Por exemplo, a pandemia é um debate que vai ser dado, já está sendo dado, mas vai ganhar discussões maiores a partir do tempo que nós poderemos ver o que resultou nessas crianças. Então nós temos sempre que fazer essa intermediação entre o tempo e a psique daquele que está se desenvolvendo. Então essa esponjinha vai captando, e aí a gente está falando de fato de política pública como está, do seu país como está, o mundo como está, as coisas como estão. E claro, dentro disso então, e a gente vai falar um pouco mais à frente, temos também estruturas psíquicas mais primitivas. O que é isso? Pensando no olhar psicanalítico e falando aqui popularmente para você, há estruturas que não se desenvolveram como talvez fosse esperado, ou que talvez pudesse dar a ela a condição de ter mais limites, né, de ter mais restrições, de não cometer atrocidades. E essas pessoas estão por aí, sempre existiram, né, sempre existirão, porque são pessoas que nascem e não há ainda uma explicação por que ficou numa estrutura ou outra, por que não se desenvolveu psicologicamente tanto, mas fato é, por que agora, nos últimos tempos, isso tem sido mais recorrente?
E aqui uma informação importante para a gente ir para o próximo ponto. Nos últimos, de 2003 para cá, nos últimos 20 anos, tivemos 22 ataques a escolas no Brasil. 12 foram nos últimos 4 anos. Mais que a metade aconteceram nos últimos 4 anos. Agora a gente pode avançar e entender um pouco mais. Nesse ponto, então, precisamos fazer essa mistura e entender mais na prática o que está acontecendo. E aqui está. A cultura da violência como resolução psíquica. E eu vou explicar isso. Cultura da violência. Olha, eu não me importo com quem você votou e quem não votou, que lado você é, se é conservador, se é liberal, se você é progressista, isso não importa. A questão é que não é ideologicamente uma boa saída os extremos, seja lá para que lado for. Todo extremo que então sai da zona democrática vai colocar a violência talvez como imposição da sua vontade. Né? Então o voto popular sai, vem a imposição, e isso mesmo na área democrática vem no discurso, vem na fala. E nós tivemos, sim, e peço que me ouça com paciência porque estamos falando de ciência e de psicologia, tá? Sem julgamentos mais morais ou éticos e etc. Mas tivemos nos últimos anos um governo que sim é a favor da liberação de armas, usou imagens estéticas de violência, né? Colocou crianças no sentido da relação com as armas, né? É um governo que colocou, tem muitas fotos de crianças até praticando tiro ao alvo, que eram pais apoiadores desse governo, até em escolas essas coisas aconteceram. E aí a gente já pode entrar numa questão de que no videogame pode, na vida não pode. Bom, há sim uma diferença enorme, porque no videogame se sabe que aquele mundo pertence à televisão, pertence àquele quadro, e até estudos que provam que os jogos violentos não estimulam necessariamente, pelo menos não de forma generalizada, a que pessoas sejam mais violentas. Não, isso poderia ser uma exceção para quem já tem uma predisposição daquela desorganização que eu estava falando, mas na prática não é um fator. Agora, quando estamos falando aqui do dia a dia, vem do pai, vem de uma arma de verdade, vem da televisão, vem de um país funcionando dessa forma, aí isso começa a ser uma opção da resolução psíquica. Então vamos lá que agora o desenho vai ficar nítido para você. Imagina que uma pessoa tem suas angústias, tem seus medos, tem seus receios, tem suas dúvidas, e numa liderança ali, ou melhor, no mundo infantil, onde a liderança é vaga, né? Quer dizer, a pessoa frequenta aquele ambiente, ela é uma criança, não há uma referência de líder, é isso que eu quero dizer. Ela está circulando, ela está conhecendo, as referências são mais inconscientes, né? A liderança talvez venha um pouco assim, claro, do pai e tudo mais, que vai orquestrando por onde ir, mas assim, é uma criança que está circulando e está aprendendo e formando aquele mundo interno que eu estava dizendo. Nesse sentido, é importante a gente entender que as angústias são resolvidas frente àquilo que ela aprendeu ser um material psíquico, um recurso psíquico para resolver. Então, assim, meu pai me ensinou a conversar, meu pai me ensinou a procurar ajuda, meu pai me ensinou a isso, minha mãe falou isso, minha mãe sugeriu aquilo. Há uma formatação de pai, de mãe ou de cuidadores, tá? Que vai dando a essa criança e também na sua relação com colegas, com escola, as resoluções para suas angústias psíquicas. Agora vamos lá. Se nós estamos entendendo que uma das resoluções que um país, que a cultura está dando para problemas é a agressividade, é a arma, é a morte, naturalmente isso vira uma opção de reflexão para essa criança, que ela pode rejeitar ou não. Mas, como eu disse, aquelas pessoas que têm mesmo um desenvolvimento psíquico menos comprometido, tá? Eu não estou falando de deficiência de forma nenhuma. Eu estou falando de estrutura psíquica, que é outro campo, tá? E da psicanálise. Nós estamos entendendo que talvez ela considere verdadeiramente que este tipo de resolução para sua angústia seja bem-vinda, seja de fato uma opção. E como é a opção que mais traz a coisa da extroversão, né? Nada mais estético e nada mais como um desabafo, né, dessa pessoa, quanto a violência intensa, né, da morte, da agressividade, do susto, do medo. Então essa se torna uma opção
passível para ela escolher, né? Uma opção coerente. E se ela tem essa estrutura, né, que a gente está dizendo mais comprometida, a gente está falando então de uma pessoa que talvez nem controle a sua agressividade e não controle a sua noção de consequência e não controle a sua ideia de comunidade, né, de benfeitorias. Não, ela não entende esse lugar, ela entende só este estímulo que vem primitivo, né, a agressividade é primitiva e que isso não é elaborado, fica cru. E cru sai, e cru é planejado, e de forma crua ela atua. Então, isso explica muito do porquê a intensidade das violências aconteceram recentemente. Há mais fatores? Claro que há. Antes já acontecia? Acontecia. Mas estamos dizendo, então, o quanto que a intensidade tem muita correlação com isso. Eu falei bastante no take anterior, ele ficou um pouco mais longo, mas porque ali eu já coloquei comentários que, na verdade, cabem muito bem a esse último ponto para a gente deixar a nossa reflexão bastante completa, tá? Aqui eu quero dizer o seguinte, vamos lá para o tema. Os ingredientes sociais para a relação com a angústia. Quando antes eu estava falando sobre a cultura da violência como resolução psíquica, eu estava dizendo, ela tem angústia, precisa resolver isso. O que ela resolve? Com o que ela tem ali. Ou pelo menos a violência se torna uma das opções. Aqui eu estou falando que ingredientes a nossa sociedade, o nosso entorno, nos oferece para a relação com a angústia. Já faz um link, né? Então, o que há no ambiente que eu posso usar para lidar com a minha angústia? Bom, não temos uma sociedade brasileira que estimula o cuidado com a saúde mental. Não temos. Sabemos que com o sofrimento que há com a desigualdade brasileira, as violências, né, a violência organizada ou a violência casual, ela é absolutamente pungente no nosso país e ela causa, sim, então, uma certa atmosfera de perigo, de violência, que também se torna, então, uma forma dessa pessoa lidar. Diferente, então, vamos supor, de uma pessoa que nasce num lugar do mundo muito calmo, muito tranquilo, com muita espiritualidade, com alguma calma para se refletir, para se sentir, e que então fica mais difícil que essa violência, ou que essa angústia, na verdade, se torne violência. Entende? Então, é pensar que a nossa sociedade oferece ingredientes que, na hora que esse jovem, angustiado, imaturo, despreparado, em algum nível, naquela estrutura que não dá conta de algumas reflexões mais profundas, alguns entendimentos, limites e reflexões mais organizadas, ela usa então desses ingredientes oferecidos para atuar. Simples assim. Né? Então, é uma pessoa que, claro, está revoltada, é uma pessoa que está extrovertidamente nervosa, que está irritada e que tem na sua estrutura um vazamento de violência, né? Sem escrúpulos, sem limites, sem ética, sem moral, sem nada. Né? Então eu quero dizer, essa pessoa seria violenta em outro lugar, em outro mundo, em outro país e tudo mais? Olha, até é possível que sim, mas talvez não na construção de tragédia que a gente tem hoje, sabe? Talvez ela descontasse isso de outra forma, até num trabalho, ou talvez fosse uma pessoa mais irritadiça que brigasse, ou até, de repente, pode até ir para as vias de violência. Não vou dizer que 100% estaria resolvido. Mas, fato é, aqui há uma potencialização da violência e há uma potencialização das exposições de jovens que ainda não estão organizados o suficiente para lidar com tantas coisas, sendo expostos à arma, à violência, à revolta, sendo descuidados, ou seja, no meio desse caminho ninguém acolheu, ninguém cuidou, ninguém deu tratamento mental, ninguém deu uma reflexão psicológica. E aí? Aonde deságua? Bom, pode muitas vezes, como a gente tem visto, desaguado na extroversão mais primitiva possível. A guerra, a morte, a violência, né? O distensionamento máximo da raiva através do ferimento ao outro, sabe? Tá guardado, tô bravo, tô irritado, tô revoltado, mato. Opa, que satisfação, descontei, né? Soltei, larguei. Esse é o raciocínio. E que, infelizmente, a nossa sociedade hoje está encadeada a pensar.
Olha, gente, esse não é um vídeo para trazer respostas absolutas, é uma reflexão. Quero, talvez com a minha profissão, contribuir para que essa reflexão ganhe tons mais psicológicos, um pouco mais profundos, porque não dá para a gente entender que tem um culpado específico, são muitas políticas públicas, é um ambiente, é uma história brasileira que condiciona a violência e que nos últimos anos tem colocado, sim, o jovem à exposição de estímulos mais violentos também. Sempre existiu? Sim, mas quanto maior a intensidade, maior são os casos, maiores vezes as resoluções se definem da forma que tem se definido e mais pessoas são feridas, mortas, e esse é um problema praticamente de saúde pública também, tá? Não é nem de segurança pública, é de saúde pública. Até por isso há o debate do que fazer sem necessariamente a segurança, mas no sentido de o que está acontecendo com esses jovens, tá? Então, todo lugar onde a gente investir mais valores éticos, mais cuidados amorosos, mais acolhimento afetivo, a gente diminui bastante a incidência de violência. É garantido? Não. Tem estruturas que não se organizam através desses estímulos e continuam primitivas e violentas, mas dá para minimizar o efeito, dá para minimizar a revolta, ou dá até para minimizar por essas organizações, essas desorganizações mentais, que não chegue a tanto, tá? Que o lugar de violência não chegue a essas tragédias tão grandes. Espero que tenha contribuído de alguma forma, fiz um vídeo bem livre, tá? Não fiquei me preocupando muito com o tempo, é para quem topa o debate mesmo, para quem topa pensar profundo. Espero que não tenha sido tão repetitivo, que pensando na hora eu sei que às vezes acaba sendo, mas agradeço muito a sua companhia. E, como sempre, eu desejo que você seja feliz, que o nosso país seja mais feliz, mais educado, mais amoroso. E olha, assim, então, talvez estaremos no caminho certo. Um beijo enorme.